Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo de número 27, versículo de número 45 em diante, que diz assim: a morte de Jesus. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você possa receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Que diz assim: a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram e, saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Vejam, foi necessário eles primeiro matar, ver o que iria fazer, o que iria acontecer depois disso, do que reconhecer enquanto o mestre estava em vida. Irmãos, crucificaram, mataram o Filho de Deus. Mas de uma certa forma, isso teria que acontecer. Jesus foi convocado, enviado por Deus, pois essa era a missão dele, sabe? Morrer por cada um de nós. Eu nunca encontrei um amigo assim, que além de tudo, ele morreu pelos seus servos, morreu pelos seus próximos, pelos seus irmãos, sabe? E esse é o amigo que eu encontrei. Ele me surpreendeu, me tirou do lamaçal do pecado, restituiu a minha vida, e eu creio que também fez isso em milhares de vidas ao redor do mundo e que aqui também estão presentes. Irmãos, Jesus
estava passando por um momento crucial. Sabe o que é você saber que vai morrer? Saber o que vai acontecer no futuro com você e ainda assim levar uma vida plena, exercendo o Evangelho da forma que teria que acontecer. Irmãos, quando não era o tempo, Jesus fugia. Mas agora, pelo contrário, ele sabia que estava chegada a hora dele. Então ele mesmo se entregou. Sim, teve o traidor Judas que informou onde ele estava. Mas ele não poderia fugir do local onde os guardas iriam prender ele? Podia, mas ele entendeu que era chegada a hora. Então ele permitiu que o levasse. Entende, irmãos? Pois bem, então era um momento muito difícil. E da mesma forma como fez na vida de Jesus, que Deus fez na vida de Jesus, Ele faz na nossa. Quando um professor, vou deixar um exemplo. Quando um professor está passando uma prova, irmãos, ele não fica em silêncio, ele não quer que ninguém fique falando nada, nem que haja barulho. E fica de olho para ver se você está afilando ainda mais. Irmãos, da mesma forma que Deus ficou em silêncio com Jesus, Ele fica conosco. Porque um professor, quando permite estar passando a prova, ele fica na dele, só observando. Então, Jesus estava sendo observado por Deus. E ele imaginou, pensou que o Pai tinha lhe abandonado. Pensou que Deus tinha abandonado ele. Mas era um momento de prova crucial. Entende, irmãos? E ali, ele sabia o que teria que ser feito. Ele tinha que entender que essa era a missão dele e que ele tinha que cumprir a sua parte somente. Então, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou ele de forma alguma. Tudo estava sob o controle do Senhor. Sabe por que eu digo isto? Porque quando tudo se cumpriu, quando Jesus entregou o seu Espírito, irmãos, teve trevas na terra, das meia-noite às 3 horas da tarde. Irmãos, teve terremoto. O véu se rasgou, a rocha se rachou. Os mortos ressuscitaram. E os guardas ficaram, sabe, cheios de temor e tremor em seu coração, porque eles entenderam que tinha feito o lado errado. Eles entenderam que verdadeiramente quem o povo crucificou era o Filho de Deus, a quem ele estava pregando há 3 anos e meio, o tempo inteiro. E ninguém acreditou. Então, Jesus não precisou falar, depois da morte, de quem ele era. Deus respondeu por ele, através da natureza, através, sabe, do céu, através do terremoto,
da ressurreição dos mortos. Entende, irmãos? E o nome do Senhor foi glorificado. Muitos se arrependeram e se converteram porque verdadeiramente entenderam, viram que fizeram o mal. Mas Jesus Cristo ressuscitou. E o que ele tinha profetizado se cumpriu. Pois quando ele estava na cruz do Calvário, muitos olhavam, e aí, tu não é o Deus dos judeus? O rei que destruía o templo e em 3 dias ele estaria de pé? Jesus Cristo não precisou responder. Hoje a gente vê que ele não precisou responder. Dentro de 3 dias ele ressuscitou. O que era a lei foi derrubado, foi quebrado, para dar lugar ao ministério da graça. E quando o inimigo pensou que teria vencido, ele perdeu, porque Jesus se tornou Senhor do céu, da terra e do inferno. Ele tem todas as chaves, irmão. Creia tão somente que o que ele prometeu, não importa o tempo, vai se cumprir. Sabe, irmãos? Antes era através da lei. Se a pessoa errasse, falhasse, em uma sequer já pagaria com a vida. Mas agora não. Nós temos um intercessor, um advogado que ele julga nossas causas. Entende, irmãos? Ninguém toca em seus filhos. Quando alguém se revoltar contra nós e diz: ei, isso é meu, já está tudo quitado. Eu já paguei o preço por ele na cruz do Calvário. Cria você também. Tome posse, acesse essa quitação de dívida, sabe? A cédula do pecado que nos condenava, Jesus quebrou, Jesus cancelou. E hoje nós temos a salvação através de Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Entende, irmãos? Que a gente possa renunciar às nossas vontades para viver a dele. Porque os planos, os sonhos do Senhor são muito maiores e mais elevados que os nossos. Tá certo? Então, seja grande em sabedoria, que você não é nada. Você só está aqui pela graça e pela misericórdia de Jesus. E que todas as coisas vêm dele e voltam para ele. Tá certo? Pois ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é quem tem as chaves de Davi, que abre e fecha. Sabe, irmãos? Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Jesus é tremendo, irmãos. O que ele prega, o que ele faz, sabe, irmãos? É prego batido e ponta virada. Não tem quem faça ele voltar atrás.
Já está tudo pago. Tome posse. Deposita a tua vida nas mãos do Criador, pois Ele já viu o teu futuro. Nós somos limitados, Ele não. Ele já viu o futuro. Ele já viu onde você pode chegar na presença dEle, tá certo? Não permita que ninguém roube a tua coroa. Permaneça firme, persista. Caminhe com Deus. Vigie para que não caia, tá certo? Esteja sempre de pé. Que Deus abençoe a todos. Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar para entregar a mensagem e edificar cada vez mais nossa comunhão através da mensagem aqui, dos vídeos, né? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que fez e pelo que ainda vai fazer. Toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome. Ah, Jesus, muito obrigado por ter pagado a nossa dívida na cruz do Calvário. Se não fosse a tua misericórdia, não estaríamos aqui. Obrigado pelo teu imenso amor, por nos proteger e nos fazer, juntamente contigo, herdeiro do trono de Deus, herdeiro dos céus. Podemos nos chamar de filho, juntamente contigo. Aleluia. Glória a Deus. Pai, é isso que te oramos e te agradecemos. Obrigado pela instrução, pelo direcionamento que nos entregaste neste dia de hoje. Continua conosco. É isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Fui.